vamos ter o webinar solidário com temática de embolização prostática. Para quem ainda não está habituado, não conhece, não participou de nenhum webinar, o webinar solidário surgiu para poder, como vocês podem ver nas fotos passando no fundo, para poder associar as práticas das aulas, webinars que já vem acontecendo já em outras situações, a ações sociais junto de colaboração tanto dos associados da Sobrice, por via depósito bancário, que a gente também tem os dados na tela, quanto pela colaboração das empresas que apoiam cada um dos webinars. Já foram até o momento 3 entregas de cestas básicas feitas em São Paulo, no Rio e Recife. A próxima ação está prevista para essa próxima sexta-feira, em Salvador, com um montante aproximado de 4 toneladas de alimentos que serão destinados às famílias carentes. Eu agradeço aqui a presença de todos os palestrantes que ficaram disponíveis no horário, principalmente ao Thiago, que está muito à frente, já são 23 horas em Portugal, então obrigado pela disponibilidade para se adequar ao horário do Brasil. E agradeço às empresas, a todos os doadores, pessoas físicas e jurídicas, todas as empresas que já colaboraram, em especial a Merit, que colabora hoje com o nosso webinar. Em relação ao webinar de hoje, então a temática é embolização prostática, e a gente vai ter oportunidade, para quem não é habituado com o português, a gente vai ter a tradução simultânea para o inglês e para o espanhol. Quem não nunca usou essa opção no Zoom, você vai ver na barra inferior, do lado direito, uma opção de interpretação. O áudio do Lucas caiu, né? Vamos aguardar ele retornar, mas na barra inferior ali à direita tem um globo com interpretação, e aí sim você pode selecionar o idioma desejado, né? Então era isso que o Lucas estava explicando. Vamos aguardar ele retornar para a gente recomeçar, para a gente de fato começar, né? Pessoal, desculpa, fui derrubado pela internet da USP. Então, como eu estava... Tem Uro participando aí, viu? Vamos voltar aqui. Acho que essa conexão é melhor. Bem, então eu estava apresentando o Thiago na hora que eu fui derrubado. O Thiago, ele hoje é assistente hospitalar especialista em radiologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Ele já publicou mais de 47 artigos científicos em revistas indexadas. Foi palestrante em mais de 50 congressos científicos portugueses e internacionais. Ele atua como revisor convidado em diversas revistas científicas, já foi autor de 6 capítulos de livro, com grande conhecimento e prática na embolização prostática.
A primeira aula dele vai ser sobre a escolha dos melhores pacientes para embolização prostática e os pacientes aos quais ele se arrependeu de ter feito ou ter indicado a embolização. Tiago, fica à vontade para começar, você já pode projetar se quiser. Ok, olá, boa noite a todos, boa noite Lucas, boa noite Joaquim, boa noite Gustavo e boa noite a todos os que estão aí a ouvir. Antes de mais gostava só de frisar mais uma vez que é um enorme prazer participar nestas ações conjuntas transatlânticas entre países irmãos e para mim é sempre bom e é sempre simpático poder estar convosco. Seja a que horas for, bom, seja como for. Mas pronto, pediram-me para dar 2 aulas hoje aqui convosco, ainda por cima também de frisar esta ação solidária que acho que pronto, é fantástica e acho que de facto a Sobrice tem feito um trabalho que pode ser um exemplo mesmo para outras sociedades a nível mundial e este é mais um exemplo de como vocês estão se calhar à frente em muita coisa e dar-vos os parabéns por essa ação solidária que vocês estão a ter, que acho que é, além de muito bonita, é muito, imagino que tenha muito impacto e que tenha de facto muita razão de ser. Indo para as palestras que me pediram, então esta é um bocadinho antes sobre como escolher o melhor doente para a embolização prostática e depois iremos ter então as 2 palestras do Joaquim e do Gustavo sobre a técnica, que geralmente é uma coisa que as pessoas gostam mais. Eu já tive várias pessoas a dizer, fala-se da embolização, da técnica, que nós gostamos de ouvir falar, de meter os catetas, não sei o quê. Eu costumo dizer, já estou farto disso, eu gosto mais de falar da avaliação dos doentes e como escolher os doentes e é uma área que na realidade me tem dado muito mais gosto e muito mais gozo nestes últimos anos, portanto o Joaquim deu-me a liberdade de escolha, portanto se a culpa é de alguém é do Joaquim, se vocês não gostarem destas palestras, que ele é que me deixa escolher o que é que eu queria falar, e então olha, falei sobre a escolha dos doentes. E, portanto, perceber quais é que respondem mais e em que situações é que eu me arrependi. E eu acho que vou tentar isto com uns casos específicos, deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui a minha, aqui só tirar o ponteiro, deixar o ponteiro. E, portanto, qual é que é o candidato ideal? E isto tem tudo a ver com lidar com expectativas e quem vê muitos estudantes em consulta percebe bem o que é que eu estou a falar. E portanto tem tudo a ver com temos uma pessoa com 60 ou 70 anos, se ela está a achar que vai ficar a urinar como quando tinha 20 ou 30, isso não lhe vai acontecer, não é? E portanto é perceber, lidar bem com as expectativas, o que é que a pessoa, qual é o problema da pessoa, perceber se são de facto sintomas do trato urinário ou se é o doente tem retenção urinária aguda, são 2 contextos completamente diferentes. Dentro dos sintomas do trato urinário inferior, perceber se são sintomas predominantemente irritativos ou sintomas obstrutivos. Que tipo de medicação é que o doente faz, como é que ele tolera essa medicação e principalmente quais são as expectativas deles, porque não é raro encontrarmos estes doentes virem à nossa consulta com outras ideias, para além da forma de urinar, não é? E portanto há que lidar com todas essas perspectivas. E portanto quando nós pensamos num candidato ideal há muitas perguntas que nós podemos nos questionar e que nós já nos questionámos e que nós vimos desde o princípio, apesar deste artigo já é de 2016, nós desde o nosso primeiro artigo em 2011 percebemos que havia doentes que não respondiam à embolização prostática e nós não conseguimos perceber porquê, porque é que uns doentes respondem tão bem, os doentes ficam espetaculares e outros não. E se vocês olharem aqui para esta curva de clinical failure, de falência clínica, conseguem ver que a maior parte dessa queda é logo no princípio, nos primeiros 3 meses, que são os tais doentes que nunca responderam à embolização prostática. E portanto existe este problema. Digo-vos que isto não é um problema exclusivo da embolização prostática, é mesmo um problema da HBP, porque isto também acontece com a cirurgia. Mas claro que nós vamos sempre pensar em 2 coisas. A maioria dos radiologistas de intervenção vão pensar que foi um problema da técnica. Não fiz uma técnica perfeita, fiz só unilateral, não utilizei o tamanho de partículas certas, mas muitas vezes, e é isso que eu tento frisar cada vez mais, que não tem tanto a ver só com a técnica, tem muito a ver com o doente. E portanto há muitas questões que nós podemos fazer. Será que doentes mais novos se dão melhor? Será que próstatas hipervasculares são melhores que próstatas hipovasculares? E o tamanho da próstata? Próstatas maiores são melhores? Lobo médio, o que é que nós sabemos sobre isso?
e os doentes com Qmax muito baixo ou com disfunção vesical, com resíduos urinários muito elevados, doentes com sintomas muito severos, os doentes em retenção são melhores, são piores. Portanto, havia todo um conjunto de questões e que eu nos próximos minutos vou tentar responder-vos para vos dar uma ideia do que é o bom e o que é o mau doente, e vou dar-vos só aqui um caso específico de um doente em que eu me arrependi de ter feito a embolização. Então, doente de 70 anos, fumador, e estava em retenção há 3 meses. Um volume da prostático nada do outro mundo, 70, PSA dentro dos valores normais, tinha uma ressonância PIRADS2, portanto não havia qualquer tipo de cancro. Só vos mostrar um bocadinho a morfologia do lobo médio que este doente tinha. E outro aspecto aqui que era a dilatação dos uretérios pélvicos, portanto este doente tinha hidronefrose secundária a esta obstrução, portanto uma obstrução grave com hidronefrose associada mesmo com a algália. Fumador, aterosclerose pélvica. Portanto, este doente tinha tudo para correr mal, não é? Tem aterosclerose pélvica, temos artérias miseráveis e tinha já uma obstrução muito severa com a hidronefrose bilateral. Aqui vemos a hidronefrose e a questão é porque é que eu fiz a embolização a este doente? E eu achei, lá está, vou otimizar a técnica, vou fazer uma embolização muito agressiva, vou utilizar partículas muito pequenas, utilizei embosem 250 para tentar ter o máximo de destruição prostática. Este doente, como tinha muita aterosclerose, tinha artérias prostáticas a vir de ramos colaterais da artéria do pênis, portanto foi um procedimento doloroso para mim, 3 horas quase procedimento, e principalmente para o doente, infelizmente. Teve infecções urinárias a seguir, infecções urinárias terríveis a seguir ao procedimento, tive complicações com úlceras do pênis, precisaram de correção cirúrgica por causa do tipo de partículas que usei, e poderíamos pensar, ok, mas valeu a pena, o doente tirou o catéter e ficou bem. Não ficou. Não conseguiu urinar à mesma, só lhe arranjei problemas, arranjei-lhe infecções urinárias, arranjei-lhe uma lesão isquémica do pênis que teve que ser tratada cirurgicamente, não lhe consegui fazê-lo ficar livre da algália e ele teve que recorrer a uma TURP, uma cirurgia, e na altura eu lembro-me, chegou a fazer uma cistoscopia e a urologista disse-me, olha, tem um fenómeno de válvula, o lobo médio, está-lhe a cair em cima do colo da bexiga. Por mais que tu destruas isto, o lobo médio ainda ficou destruído, ficou mais móvel, e ao fazer isso está-te a cair e, portanto, há simplesmente situações em que a embolização prostática não é boa, e esta está mais do que identificada neste artigo e neste comentário. Portanto, já sabemos pelo menos que este tipo de doentes, que têm este tipo de lobo médios que caem em cima do lobo do colo vesical, não é que nós não consigamos destruir estes lobo médios, nós conseguimos fazer a isquémia deles. O problema é que ao fazermos a isquémia eles ficam muito moles e caem que nem uma bola em cima do colo vesical e fazem com que esta obstrução não seja tratada. Portanto, é já uma das razões e, portanto, se calhar quando temos que arriscar muito e não esquecer que existem alternativas fora da radiologia de intervenção e que já existem há mais de 30 anos e, portanto, nem tudo tem que ser resolvido com embolização prostática. Portanto, o que é o candidato ideal? O que eu vos posso dizer, e dou-vos aqui algumas referências, já existem muitos artigos a olhar exatamente para isto, e de facto a embolização prostática não é a resposta para todos os doentes com HBP. Ok? E portanto, mesmo que vocês façam uma técnica excelente, espetacular, a correlação da redução do volume prostático com os resultados clínicos não é perfeita, e portanto há de facto aqui um conjunto de fatores do doente e não da técnica que são importantes. Já sabemos hoje em dia que próstatas grandes não são necessariamente melhores. Nós sabemos é que próstatas mais pequenas são piores, ou seja, o que podemos fazer é evitar próstatas abaixo de 40, a evitar estes tais lobos médios. Sabemos que os doentes sob retenção e com grandes adenomas são bons candidatos para a embolização prostática. Sabemos também que doentes muito velhos podem ter piores resultados e também sabemos isto, que é importante, e é isso que eu estava a falar naquele slide, de lidar com expectativas. Se vocês estiverem doentes com IPSS muito elevados, IPSS de 25 ou 30 pontos, vocês souberem que em média a embolização prostática vai-vos dar uma redução, em média, de 12 a 15 pontos, quer dizer que esse doente, se tiver 25 ou se tiver 30, vai ficar com 10 a 15 pontos de IPSS, a mesma, e vai ter que viver nos seus próximos
3, 5 anos com esses mesmos 10 a 15 pontos. Isso é uma coisa que tem que ser explicada, que são os tais LUTs ou sintomas residuais em que não somos tão eficazes como a cirurgia. Isso também é importante termos essa noção. Relativamente aos preditores de fator técnico, também já sabemos que doentes mais idosos têm mais ateroma e têm mais tortuosidade pélvica, estão mais do que identificados como fatores preditores preditivos de insucesso técnico. Sabemos também que artérias com origem, artérias prostáticas com origem na artéria vesical superior é um fator de risco para insucesso técnico. Claro que a experiência do radiologista de intervenção tem importância. Se usarmos coils para proteger, também aumenta o tempo de fluoroscopia, e isto também é importante, isto vem deste artigo aqui, que é giro. Embolizar 2 artérias, ou seja, uma de cada lado, vocês vão ter o mesmo resultado clínico que se embolizarem 3, ou seja, 2 de um lado e uma do outro. Portanto, não há grande benefício em embolizar mais do que uma artéria na maioria dos doentes em cada lado pélvico. Mas pronto, isto é de uma análise retrospectiva deste estudo, mas é importante. Deixei-vos uma pergunta ainda no princípio, então a vascularização prostática. Já sabemos, quer por perfusão, por estudos por perfusão por ressonância, quer por estudos por perfusão por TAC, que a vascularização prostática não é um fator preditivo de resposta ao tratamento. Ou seja, próstatas hipervasculares quantificáveis por ressonância ou por perfusão de TAC não tiveram qualquer tipo de correlação com os resultados clínicos e, portanto, sim, é um negativo. Nós não vamos conseguir prever se este doente é bom ou mau com base em estudos perfusionais, sejam eles de ressonância, sejam eles de TAC. E, portanto, também sabemos fatores de procedimento preditivos, sabemos que uma embolização bilateral é melhor que unilateral, não sabemos se embosferas ou embólicos mais pequenos são melhores, não sabemos se temos que ter o microcatéter entupido dentro da uretra ou na cápsula prostática, se isso é melhor ou se é pior, e na realidade o PVA deu os mesmos resultados que microesferas, portanto ainda há aqui muita coisa que é preciso saber e perceber se é melhor ou não. Sabemos sim que é possível detectar isquémia após a embolização prostática, mas que só dura um mês. Aquela isquémia que nós vemos, seja com eco com contraste, seja com ressonância, só dura um mês, ao fim do mês ela desaparece. Ela correlaciona-se com a redução do volume e com o PSA das 24 horas e com a redução dos sintomas, mas não permite prever tudo. Que doença é que eu não trataria com embolização prostática? O cancro, as pedras, mais uma vez doentes com aterosclerose avançada, claro, doentes com infecção urinária aguda, e portanto estas são algumas situações em que eu pensaria 30 mil vezes antes de avançar qualquer que fosse. E finalmente a questão da idade, a questão do tamanho da próstata, os lobos médios pedunculados e o IPSS que eu já discuti. E portanto basicamente eu acho que se calhar até já passei um bocadinho o meu tempo, passava a palavra aqui ao Joaquim. Obrigado, Thiago, excelente palestra. Joaquim atualmente ele é o vice-presidente da Sobrice, ele é radiologista intervencionista e cirurgião endovascular no INCOE e no ICESP. Ele também tem diversas publicações, 2 livros, 25 capítulos de livro, 41 artigos científicos em revistas indexadas. E ele vai ministrar agora uma aula sobre os aspectos técnicos, o que já está e o que não está padronizado. Boa noite a todos. Me ouve aí, Lucas? Sim. Ok. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da Sobrice por organizar esse simpósio, esse webinar. Agradecer a presença do Thiago aqui com a gente. Eu sei que para ele já é tarde da noite, mas é sempre bom tê-lo aqui com a gente, porque é uma pessoa de renome no assunto de embolização prostática e em outros assuntos. É um ícone na radiologia intervencionista. Gostaria de agradecer também a Merit pelo suporte desse webinar, porque com esse webinar nós estamos comprando cestas básicas para atender famílias que estão sofrendo com a questão da recessão e do coronavírus. E mais uma vez também agradecer a Marcos Menezes, o presidente da Sobrice, e a Sobrice por estar tendo essas iniciativas que realmente, sinceramente, nesse momento de tão ruim para todo mundo, é tão bom e solidário que a gente tenha ações como essa e que cheguem realmente naquelas pessoas que estão necessitadas. Bom, a minha apresentação aqui hoje
é para falar do que está ou que não está padronizado em relação ao procedimento de embolização prostática. Então, eu dividi a minha apresentação basicamente em 3 temas, que eu acho que são os temas que às vezes causam dúvida e que são mais centrais na discussão. Inicialmente, falar um pouco da questão de como achar as artérias prostáticas, se o uso da subtração digital é suficiente, da angiografia é suficiente, ou se requer a utilização do cone-BCT. Outra situação, quais são os materiais que são mais bem utilizados nesse procedimento, por que eles são utilizados, por que precisa ter um material, entre aspas, específico para esse tipo de procedimento. Em relação à técnica, o que há de nuance na técnica que ajuda, favorece ou não atrapalha nada você fazer a embolização prostática. Em relação aos exames, de que forma a gente pode compreender essa anatomia e fazer a cateterização da artéria prostática e, consequentemente, ter sucesso na embolização, eu dividi aqui em 2 momentos. Antes do procedimento, inicialmente, tem algumas pessoas, alguns médicos e alguns centros que fazem algum estudo prévio, uma angiotomografia prévia, para poder estudar essa anatomia prostática. E aqui a questão do intraprocedimento. Se só a arteriografia, a consubstanciação digital é suficiente para que a gente consiga compreender essa anatomia e realizar o procedimento, ou se há necessidade de realizar o cone-BCT, ou de que forma o cone-BCT poderia ajudar a fazer esse procedimento. Então, essa aqui é uma publicação recente, bem recente, faz parte do guideline da Sociedade Europeia de Radiologia Intervencionista, publicada agora em 2020, e que ele diz em relação ao procedimento ou o exame antes, que é a angiotomografia, ele diz que a angiotomografia ela tem a mesma similaridade de que você utilizar, por exemplo, realizar, por exemplo, um cone-BCT no intraprocedimento. Ou seja, não há necessidade de você realizar uma angiotomografia previamente para estudar essa anatomia, se você, por exemplo, fizer o cone-beam no intraprocedimento. Só que o cone-beam precisa atender a determinados requisitos, como, por exemplo, você precisa utilizar um cateter angiográfico com a ponta localizada na porção distal da aorta ou na artéria ilíaca interna, e daí você faz o cone-beam, reconstrói as imagens para poder você ter a compreensão dessa anatomia. Isso, aqui está novamente o mesmo trecho do artigo do CIS, do guideline do CIS, isso é equivalente a você fazer a angiografia, levar o paciente para a angiosuite e realizar o procedimento utilizando a angiografia como seu exame para diagnosticar, para você examinar e verificar toda a anatomia desse procedimento e realizar o procedimento com sucesso. Todas as duas situações, ou realizar o cone-beam no intra, nessa programação, ou realizar a angiografia com subtração digital para localizar as artérias, ela é nível de evidência, considerado nível de evidência 2A por esse guideline do CIS. Aqui, eu vou trazer a questão até um pouco mais ampla. Essa é uma maneira que a gente tem lá no grupo GIP debatido bastante e difundido bastante, que é o seguinte: às vezes, mesmo sem a compreensão completa da anatomia, é possível fazer o procedimento desde que você tenha algum conhecimento anatômico. Por exemplo, se a gente utilizar só a angiografia, sem utilizar o cone-BCT, se você utilizar uma incidência ipsilateral de 30 a 50 graus, por exemplo, 35, 40 graus é o que a gente normalmente faz a inicial. Se você conseguir localizar a artéria obturatória, que é essa artéria que é um garfo ou um tridente, que acaba em cima do forame obturador, e você olhar para o território logo acima dessa artéria da obturatória, se você estiver usando o balão Foley, facilita mais ainda a compreensão, porque é uma topografia entre o balão Foley com contraste e o forame obturador e a artéria obturatória, você vai verificar que existem aqui artérias em corkscrew, que é o aspecto da artéria intraprostática. Se você fizer o caminho de volta, seguir essa anatomia de volta, subindo em relação ao tronco anterior, você consegue achar a origem, ou pelo menos aonde está mais ou menos a origem da artéria prostática. Posteriormente a isso, você vai realizar o cateterismo dessa artéria e, em seguida, obviamente, realizar a embolização. Então, ainda que você
não disponha de CONI-BCT, ou ainda que você disponha um conhecimento relativamente restrito da anatomia dessa região, é possível, baseado em alguns pontos anatômicos, conseguir realizar o procedimento com relativa segurança. É isso. Aqui eu faço um contraponto também, porque enquanto o guideline do CIS, publicado agora em 2020, realmente prega que você não precisa de ter o CONIBIN, aqui no Brasil a gente tem uma resolução que obriga a gente a usar o CONIBIN, ou pelo menos está lá descrito como isso. Isso é uma coisa que precisa mudar, é uma resolução de 2016, a gente tem que ver mudança nisso aí. Em relação à escolha do material, bom, a gente vai ter o microcateter, que a gente precisa escolher, os microguias e o agente embolizante. Essas são as nossas principais ferramentas para utilizar para realizar o procedimento. Em relação ao microcateter, a gente vai verificar qual o comprimento, qual o calibre, esse anti-refluxo ou não. As guias, elas precisam serem microguias com suporte e flexibilidade, porque é um território que você cateteriza várias vezes, dos dois lados, às vezes mais de 2 artérias. Então precisa ser um cateter resistente, que dê suporte, que tenha flexibilidade. Em relação aos agentes embolizantes, eu dividiria aqui em 2 tipos. Um, para você tratar as anastomoses que existem entre essas artérias que irrigam a próstata, e outro para realizar efetivamente a embolização, fazer o procedimento acontecer. Em relação ao microcateter, a gente tem em mente que esse microcateter deve ser em torno de 2 frentes. Nesse guideline do CIS, ele preconiza de 1,7 a 2,4 frente, como vocês podem ver aqui, mas a gente entende que o valor de 2,1 é um diâmetro adequado, porque você precisa passar mola e precisa passar a partícula, e a partícula nem sempre é uma partícula pequena. Tem que ter cuidado, quem utiliza acesso radial tem que ter cuidado com o tamanho do catéter. Atualmente a gente só tem catéter até, aqui no Brasil pelo menos, em torno de 156 centímetros, e dependendo da altura do paciente, se o paciente tiver mais ou menos acima de 1,75 m, fica difícil muitas vezes você passar, se você precisar fazer um coio numa anastomose que está mais distal, você às vezes não consegue chegar com esse microcateter. Então a gente entende que a escolha do acesso depende também, para esse procedimento, depende também da altura do paciente. Em relação a cateter anti-refluxo, agora começaram os trabalhos, o Thiago acho que tem mais experiência com isso, ele pode dar para a gente alguma atualizada em relação ao tema do que ele tem passado. A gente não tem experiência com o uso de cateter anti-refluxo, e no guideline, também nos guidelines publicados, também não existe esse tipo de comentário. Em relação ao lumen do microcateter, ele precisa ser compatível com o seu coil. E aqui eu vou dizer por quê. Imaginem vocês uma situação desse tipo, onde você tem uma artéria prostática que não é tão grossa, né? Mas tudo bem, o microcateter consegue navegar bem, mas depois, quando você faz uma arteriografia, você percebe que tem um raminho aqui, um colateral, e esse raminho ele faz uma anastomose com a artéria pudenda interna do outro lado. Aqui, se você realiza uma embolização desse ponto, ou neste ponto, você pode ter sim uma embolização de órgão não alvo, por exemplo, do pênis, da base do pênis ou até da glande, porque você tem aqui uma anastomose que comunica os 2 territórios. Então, se você não tiver um microcateter neste ponto, que você consiga navegar até uma anastomose desse ponto, para colocar um coil nessa posição e proteger o território abaixo, o território da pudenda, você vai ter problema. Então, é por isso que a gente, quando vai escolher o microcateter, precisa ver calibre do catéter, 2.0 ótimo. Se você tiver um 2.8, 2.7, talvez você não passe nem na prostática. Precisa ser compatível com o coil que você vai utilizar ou vai precisar em determinada situação quando você tiver uma anastomose. E precisa passar o agente embolizante particulado. Aqui, novamente, uma outra situação, onde se a gente tivesse aqui, de repente, um microcateter pequeno, mais calibroso, 2.8, por exemplo, talvez a gente não conseguisse entrar na artéria prostática e proteger esse ramo dessa pudenda acessória que fazia comunicação aqui com a pudenda interna do lado ipsilateral e base do pênis. Então, é super importante o diâmetro do catéter. Eu gosto sempre de usar em torno de 2.0. Em relação ao agente embolizante, como eu já disse anteriormente, a gente divide em 2 tipos. O coil tem que ter atenção, porque a anastomose aqui, nesse procedimento, corresponde de 5 a 10, 5 a 15% desse procedimento. Então, não é uma situação infrequente, é uma situação que acontece com relativa frequência, 5 a 15%. E aqui no guideline do CIS está dizendo, e está publicado, que o coil, sim, ele tem uma capacidade de
é evitar a embolização do órgão no alvo. Isso tem um nível de evidência 2A. Em relação ao agente embolizante específico para tratar a hiperplasia ou para fazer a embolização da próstata propriamente dita, a gente tem que pensar num agente embolizante permanente, particulado, e aqui são 2 que foram testados até hoje com sucesso, que são as microesferas, ou seja, os agentes esféricos, mais arredondados, e o material com PVA. Em todos esses tamanhos que vocês podem ver aqui, tem artigo publicado sobre embolização prostática com esses ranges de tamanho de esfera ou de PVA. Mas existe um tamanho de partícula ideal que a gente recomendaria? Bom, no guideline do CICE, 2020, agora publicado, ele reconhece a microesfera de 300-500 como um agente seguro, assim como também o PVA de 100 a 300 como agente seguro, diluído com esse grau de diluição, 20 a 40%. Isso tem um grau de evidência 2A. Eles advertem que esferas, microesferas, no range de 100 a 300, podem ser potencialmente, ou podem trazer potencialmente eventos adversos. Aqui, o nível de evidência da esfera 300-500, da 100-300, ou seja, não há diferença do ponto de vista de efetividade do procedimento, mas advertem que o agente embolizante de 100 a 300 pode sim ter mais efeito adverso. A gente já tinha observado isso nesse estudo que fizemos lá na USP, foi a tese de doutorado do Otávio, e foi comparado com 2 grupos de microesferas, 100-300 com 300-500, onde nitidamente, apesar de não ter tido significância estatística, os senhores percebem que há aqui 15 eventos dito adversos, no grupo do 100-300, e 4 eventos adversos no grupo B, que é de 300-500. Claro, novamente, aqui não teve diferença estatística, mas você percebe que sim, potencialmente pode ter algum grau de efeito adverso maior quando você emboliza 100-300. Recentemente também o grupo do Tiago publicou este artigo comparando três grupos de pacientes embolizados com 100-300, com 300-500 e um blend de 100-300 com 300-500, um braço equilibrado, não teve diferença no baseline entre os pacientes. E apesar, de novo, também de não ter tido significância estatística, nitidamente, quando a gente compara o grupo de 100-300 com o grupo de 300-500, houve aqui o dobro de efeito adverso nesse grupo de 100-300. E mesmo quando você olha o grupo que mesclou os agentes embolizantes, também os efeitos adversos foram maiores. Aqui também cabe ressaltar que quando a gente fala efeito adverso, normalmente são eventos adversos autolimitados, que não precisam de internação e que você consegue tratar o paciente em casa com sintomático. E talvez aqui esteja a explicação de o porquê que as partículas pequenas podem causar esses eventos adversos. Essa é um desenho esquemático da irrigação da próstata. Os senhores podem observar a quantidade de anastomodes que existem entre bexiga, ducto deferente, vesícula seminal, próstata e reto. E aqui é um estudo em cadáver, um espécime em cadáver, mostrando a mesma situação anatômica. E talvez seja por isso, e aí, talvez a gente precise, talvez com uma certa urgência, definir até quando, até um limite ou um range mínimo que seguro para fazer uma embolização prostática. Em relação à técnica, é a última parte da apresentação, eu quero trazer a questão do acesso radial femoral, sucesso técnico unilateral bilateral, o método de embolização, a técnica convencional, a técnica perfect ou a técnica com balão oclusivo, e a questão de uso ou não do vasodilatador. Já antecipo que a questão do vasodilatador não há recomendação nem para uso nem para não uso. Quem usa gosta e faz, quem não usa gosta também e faz, e normalmente a gente não vê diferença, ou pelo menos não existe um estudo mostrando diferença entre o resultado obtido com a embolização na utilização ou não de vasodilatador. Em relação à rota, em relação ao acesso, 2 tipos de acesso são preconizados, o acesso femoral e o acesso radial. O acesso femoral é mais utilizado, mas não há diferença entre os 2 acessos. É possível fazer a embolização através dos 2 acessos, todos os 2 acessos têm nível de evidência 2A de evidência científica. Aqui, de novo, chama atenção para o fato de que, com os catéteres que aqui no Brasil nós dispomos atualmente,
de até 156 centímetros de comprimento. Se você pegar um paciente que tenha uma estatura acima de 1,75 m, você pode se deparar numa situação onde você não consiga chegar até uma anastomose distal para fazer uma proteção por conta que você não tem catéter suficiente para chegar. Ainda mais que se você utilizar o Y. Talvez essa seja uma situação em que o acesso radial você consiga ter um pouco mais de sucesso do que o acesso femoral. Eu não tenho muita experiência com acesso radial, eu fiz poucos casos, mas coincidentemente os casos que eu fiz, eu tive esse tipo de situação onde eu tinha artéria prostática se originando a partir do tronco com a artéria vesical superior, que é considerada a classificação tipo 1, e realmente foi mais fácil vir de cima e entrar com um catéter aqui, fazer essa curva e chegar na próstata, do que, por exemplo, nesse caso aqui, onde a gente faz o acesso ipsilateral para conseguir fazer essa curva no micro, depois fazer essa entrada e depois essa curva até chegar à próstata. Então, talvez essa seja uma situação de anatomia que favoreça o acesso radial. O Gustavo tem bastante experiência, o Lucas também, com esse tipo de acesso, eles podem trazer as vossas experiências. Em relação ao sucesso técnico, entre a técnica a embolização ser uni ou bilateral, aqui está considerada como hemipróstata, nível de evidência há que não há diferença entre a embolização, corroborando aquilo que o Tiago já falou na apresentação ali anterior, que sim, a gente percebe que tem um resultado um pouco melhor naquele paciente que faz uma embolização bilateral, talvez esse resultado seja até mais a longo prazo do que a curto prazo, mas que também não há uma preocupação excessiva de você embolizar mais do que as duas próstatas principais, artérias prostáticas principais, de um lado do outro. Ou seja, esse negócio de ficar procurando várias artérias que irrigam a próstata, talvez isso não influencie no resultado da sua embolização. Contanto que você faça uma embolização efetiva e chegue no endpoint, que é estase. Esse que é a recomendação. Em relação ao método da embolização, seja ela pela técnica convencional, onde você faz a embolização a partir desse ponto, seguro que não vai ter uma artéria retal, nem uma artéria, um ramo para bexiga aqui, mas não tão dentro e nem precisando entrar duas vezes em relação à próstata, em relação à técnica Perfect e também em relação à questão da técnica com balão oclusivo, o que se tem até agora evidenciado é que a técnica Perfect e a técnica oclusiva com balão, ela tem grau de evidência 3B, que se refere a experiências locais de alguns centros. Aqui eu chamo a atenção para a descrição técnica que foi feita da Perfect, na verdade, o que a gente precisa para poder resolver essa situação, se há ou não benefício com a técnica, é fazer um estudo randomizado controlado. Até então, o que nós tivemos foram comparações de cortes e, nesse caso específico, quando houve a comparação da Perfect, houve comparação com a curva de aprendizado, que era considerada a técnica original. Então, é difícil você avaliar resultado nesse ponto. Obrigado a todos e eu gostaria de convidar todos depois para a discussão. Obrigado, Joaquim. Excelente aula. Vamos dar continuidade então, com o Gustavo, o famoso Pipoca. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, radiologista intervencionista da Clínica Jorrad e tesoureiro da Sobrice. Ele também tem ampla experiência em embolização prostática com diversas publicações e participações em congressos. Ele vai conversar com a gente sobre algumas soluções para anatomias complexas ou anatomias não habituais da artéria prostática e casos desafiadores. Com você, Paulo. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui e queria agradecer o convite e dizer da honra de estar envolvido e aqui com dois precursores da técnica e com maior experiência como Joaquim e Tiago. Agradecer a Sobrice e a Mérito, e eu fiquei encarregado de falar sobre anatomia habitual e não habitual. Já foi falado muita coisa de anatomia aqui, então não vou me deter a anatomia de arco de bifurcação aórtica ou hipogástrica. Esse tipo de dificuldade todos nós vamos ter. A nossa população da embolização prostática é uma população idosa, é uma população com ateromatose e tortuosidade. Eu vou me deter à anatomia pélvica para a gente identificar a artéria prostática e eventualmente, anastomoses e acessórias, artérias prostáticas acessórias. Então, o que a gente bate muito aqui no curso e a gente sempre ensina aos residentes é que não interessa eu saber, por exemplo, onde está a origem da artéria obturatória.
independente de onde ela se originar, ela vai correr para o forame obturador, ela vai se direcionar, se dirigir ao forame obturador. Eu não preciso saber onde está a artéria, a origem da artéria retal, ela vai correr para o reto, ela vai se direcionar para o reto. Então, a gente, baseado nisso, é que a gente vai por território, né, e após a identificação de cada território dessas artérias, é que retrogradamente a gente vai encontrar a origem dela. Então, sempre eu repito consistentemente em todos os cursos que a gente tem desenha esse triângulo, não é, onde a gente vai ter a ponta do catéter dentro da hipogástrica, a cabeça do fêmur e a sínfise púbica. Se a gente tem esse triângulo em mente e a gente segue a orientação no sentido, como eu vou mostrar, vindo da cabeça do fêmur em direção à sínfise púbica, nesse sentido, a gente consegue identificar e determinar o território de cada um. Então, a hipogástrica vai bifurcar-se no tronco posterior, que não vai interessar a gente nesse momento, né? E no tronco anterior, onde a primeira artéria que vai passar lá lateral à cabeça do fêmur, por cima do trocânter maior, é a glútea inferior. Né? Então, existe uma forma de memorizar, que é o improviso. Esse seria o IN de glútea inferior. A segunda artéria... Você está projetando? A gente não está vendo. Ah, não está vendo? Não. Eu ia dizer a mesma coisa, eu não estou conseguindo ver nada aqui. Eu achei tava tão fluido a conversa que eu achei que fosse só a conversa. Agora tá? Agora tá. Então vou voltar só para essa parte. Esse triângulo aqui que eu falei, então vai ser a ponta do catéter, né, a cabeça do fêmur e a sínfise púbica. E aí, indo pelo território nesse sentido, né, da cabeça do fêmur em direção à sínfise púbica, a gente vai determinar a localização, o território de cada artéria. Depois a gente procura a origem, como eu falei. Então, a primeira artéria, o tronco posterior não nos interessa para a embolização prostática, a princípio. Vem a glútea inferior, que seria o IN, do improviso. Em seguida, vem a pudenda interna, que faz um L, faz uma curva na cabeça do fêmur. É uma artéria fácil de identificar. E ela vai mandar ramo para o pênis, né, para o bulbo cavernoso, ramo para o reto, a retal inferior, e um ramo para o períneo e bolsa escrotal. Seria o P do improviso. Em seguida, a gente tem uma fina artéria, que é a retal média, habitualmente saindo da pudenda interna, mas pode originar-se, inclusive, da prostática. Independente de onde nascer, a obturatória vai correr para o forame obturador, e como o Joaquim mostrou, ela tem esse formato, ela bifurca-se no forame obturador. Então, é uma artéria fácil de identificar. Ela pode raramente originar-se da artéria epigástrica, certo? Da ilíaca externa, mas isso não é tão comum. O próximo território é a artéria vesical inferior, que seria o VI, Vesical Inferior Artery, né, que ela vai bifurcar o tronco vésico prostático, como os portugueses preferem chamar inteligentemente, né, porque ela vai bifurcar no ramo prostático e no ramo inferior da artéria vesical. E na sequência vem a artéria vesical superior e, por último, a artéria umbilical, que é uma artéria anterior que corre para a parede abdominal. Então, nós teríamos um aglomerado de artéria e uma sobreposição de territórios, mas que, na prática, para facilitar, a gente consegue compreender mais ou menos dessa forma. Seria o território acima da obturatória, direcionando-se para a sínfise púbica, e que, nesse caso aqui, por exemplo, a retal média originando-se da artéria vesical inferior ou da prostática. Isso também é um achado relativamente comum. Tirando as estruturas, o que a gente vai ver na angiografia sem subtração digital seria isso aqui. Então, aqui há algumas variações habituais, como a retal média nascendo da pudenda interna, retal média nascendo da prostática, como eu já mostrei. Esses seriam os territórios. Além disso, a gente teria os achados de corkscrew, como o Joaquim mostrou. Isso também é bem característico da hiperplasia prostática benigna. Aqui eu trago uma imagem, um oblíquo ipsilateral, 30 a 40 graus. A gente sempre trabalha nessa variação, em subtração e com osso. Então, perceba como isso que eu acabei de falar. Primeira artéria que passa lateral pelo trocânter maior do fêmur, glúteo inferior. Quem faz um L na cabeça do fêmur é a pudenda interna.
certo? Você vai ter um outro território aqui, que essa artéria bem fina, isso aqui é uma retal média. A obturatória bifurca do forame obturador. Está aqui o forame obturatório, está aqui a bifurcação da obturatória. O território de cima, essas artérias espiraladas, isso aqui é o território prostático. E aí, retrogradamente, a gente vai voltar e vai identificar que ela se origina aqui, exatamente nesse ponto do tronco anterior. E a retal média aqui. Em seguida, vesicais superiores e umbilical. Então, a gente consegue. Essa é a anatomia habitual, certo? Isso é o que a gente encontra habitualmente. Eu não vou me deter muito a isso, mas essa forma mnemônica fica bem simples, não só de ajudar na embolização prostática, mas em outras intervenções que a gente faz em pelve e que muitas vezes a gente entrava procurando um trauma, onde estava o pseudoneurismo, onde está a fístula. A gente nem sabia, honestamente, direito, muitas dessas artérias, a que território, ou como elas se chamavam, quando a gente ia estudar trauma. Então, isso ajuda bastante no dia a dia. Em relação à anatomia não habitual, vamos falar um pouquinho de dupla irrigação, ou seja, quando você tem uma prostática acessória, proveniente de duas artérias prostáticas de um lado, a origem da prostática vindo de uma pudenda acessória, isso Tiago mostrou um caso, Joaquim mostrou um caso também, isso eu considero isso um dos pontos mais delicados da anatomia. Anastomoses com pudenda interna, então eu chamo essa atenção aqui, que a pudenda hoje é a artéria que eu tenho mais respeito, digamos assim, que eu mais respeito, que eu mais faço esforço para poupá-la. E, finalmente, quando a gente não encontra a artéria prostática proveniente da hipogástria. Então, esse esquema que eu mostrei, obviamente, se a gente ampliar isso, a gente vai ver que as anastomoses estão sempre presentes. Então, você vai ter sempre a anastomose da prostática para a vesical inferior, para o assoalho da bexiga. A gente pode ter anastomose prostática para reto, né? Não só a retal média se originando da prostática, mas pode ter também anastomose da artéria capsular para a retal, da pudenda interna, principalmente quando ela vai na base do pênis, para a prostática. Então, essas anastomoses é que a gente tem que estar habituado a identificá-las e saber como contornar. Então, isso é um caso de uma irrigação dupla. Quando a gente injeta aqui, você vê uma ateromatose, a artéria prostática bastante ateromatosa, o corkscrew, a gente consegue botar um microcatéter, tem um território de próstata grande, sempre vai ter anastomose com vesical com assoalho de bexiga, cruza um pouquinho para o assoalho da bexiga do lado contralateral e já nos chama a atenção nessa pudenda interna aqui, uma artéria que direcionaria a base do pênis e subindo em direção à prostática. A gente segue com a embolização da prostática propriamente dita, aqui já uma embolização parcial, e depois, quando a gente faz o controle da pudenda, mostra que, sim, aquela artéria da base do pênis sobe e ainda pega um pouco de parênquima prostático. Aqui vale a pena você pesar quão seguro você está de embolizar esse resquício de parênquima, ou se é melhor você deixar isso sem embolizar. Porque o resultado, se você consegue embolizar as duas artérias prostáticas, direita e esquerda, uma artéria prostática, uma anastomose dessa, como você queira chamar, uma prostática acessória ou uma anastomose, isso pode não influenciar diretamente no seu resultado, não melhorar diretamente o seu resultado e pode trazer riscos. Então, como eu falei, a pudenda é a artéria que merece mais respeito nosso. Se você consegue passar dessa anastomose e lentamente injetar algumas esferas ou mesmo pôr uma mola para atingir esse parênquima, ótimo. Mas você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Aqui a gente conseguiu embolizar lentamente com algumas esferas. Em relação ainda à pudenda interna, eu divido as anastomoses da pudenda em microanastomoses ou anastomoses transparenquimatosas, quando você injeta na artéria prostática e através do parênquima prostático é que aparece uma anastomose com pudenda. Isso eu não mudo minha conduta, eu sempre utilizo esferas de 300 a 500, então eu não tenho receio, não tenho preocupação de que a esfera irá atravessar o parênquima para chegar na pudenda interna. Aqui, à direita, é outra situação. Então, aqui eu tenho uma artéria pudenda acessória, irrigando as duas artérias dorsais do pênis, e originando-se da pudenda acessória, eu tenho a artéria prostática. Essa eu não considero uma margem de segurança satisfatória
Se você entrar aqui, você pode até injetar um pouco de esfera, mas para realmente fazer uma estase, para conseguir uma embolização completa, nesses casos, comprovando que a artéria pudenda original, isso vale aqui insultar os precursores aí, não há ainda literatura de radiologia intervencionista autorizando a gente a fechar essa artéria. Mas a gente sabe que, havendo a pudenda interna, essa artéria aqui, o nome já diz, é uma acessória. E na literatura urológica, é rotina, você vai encontrar diversas descrições cirúrgicas ligando essa artéria, sem nenhum receio. Então, a gente pode sim imputar uma mola, parar esse fluxo, para embolizar propriamente a artéria prostática. Aqui, eu mostro, não é o mesmo caso, mas é um paciente que eu entrei pela artéria prostática e não tentei embolizar achando que a margem de segurança era suficiente e houve refluxo, né? Houve úlceras isquêmicas periosteais na glândula do paciente, cicatrizaram a contento, não teve maiores complicações clínicas, mas hoje eu, sem dúvida nenhuma, fecho sempre que possível essas artérias, vou lá, desço o meu microcatéter, ponho ele antes da chegada da pudenda interna, ponho uma molazinha lá, né? E depois de posicionada a mola, a gente vê quanto de parênquima prostático, o corkscrew, né? Quanto tem de parênquima prostático para a gente embolizar. Então, repito, mais uma vez, a pudenda é a artéria hoje que eu tenho mais respeito, que eu tenho mais medo. Esse foi um caso bem interessante. Aqui, quando eu injeto na hipogástrica direita, eu identifico a artéria prostática, ou vesical inferior, seria essa artéria, mas já me chama a atenção a outra artéria aqui no assoalho vesical, direcionando-se e mostrando corkscrew no território da artéria prostática, no território do parênquima prostático. Então, a gente começa fazendo o microcateterismo da artéria prostática, propriamente dito, a gente emboliza essa artéria, né? Depois de embolizada, a gente vem por essa outra artéria mais retilínea e desenhando, contornando o assoalho da bexiga e vê que dela realmente sai uma anastomose grande, pode se chamar de uma prostática acessória, indo para o parênquima prostático, né? E que a gente, conseguindo ultrapassar e entrando aqui, a gente pode embolizar com segurança a partir daqui, né? Pegando só esse parênquima prostático. Esse mesmo paciente, acabamos o lado direito, fomos para o lado esquerdo. E a arteriografia da hipogástrica do lado esquerdo mostrava-se dessa forma. Identifica glúteo inferior, pudenda interna, não tem o retal, não tem obturatória e não identifica prostática. Vejo uma vesicalzinha, um umbilical fino aqui, mas uma ausência de várias artérias. Então, isso é para eu encerrar a aula. Quando a gente não encontra a prostática de um lado, duas situações podem estar acontecendo. Uma é que a prostática contralateral vai suprir a próstata toda, provavelmente ele ocluiu uma prostática por doença ateromatosa, ou o que na minha experiência tem sido mais comum é você estudar a femoral, ilíaca externa femoral, lá sai a artéria epigástrica, da artéria epigástrica vai se originar a artéria obturatória e da obturatória vai estar lá a prostática. Então, nesses casos, é interessante observar que, voltei o slide, quando você não identifica a prostática, olhe se tem obturatória. Se não tem obturatória, pode ir para a ilíaca externa, que a obturatória está nascendo, está se originando da epigástrica, e da epigástrica nasce a prostática, e aí sim a gente acha o parênquima prostático bastante hipertrofiado, com corkscrew bem típico da hiperplasia prostática benigna. Então, para finalizar, as variações anatômicas são frequentes, eu não chamaria nem de variações, os achados anatômicos são frequentes, porque é rotina. A artéria prostática pode se originar praticamente em qualquer ramo da ilíaca interna. A pudenda interna é a artéria que tem que ser respeitada, essa é a artéria que pode trazer dor de cabeça e realmente complicações indesejadas aos nossos pacientes. Dupla irrigação não é comum, na minha experiência ocorre menos de 10%, e como já foi dito aqui, a gente não tem que ser assim, achou uma dupla irrigação, eu tenho a obrigação de embolizar essa prostática acessória. Isso não parece ser verdade, a gente fazendo a embolização das outras duas artérias principais é suficiente para termos uma boa resposta. Não achando a artéria prostática, procure a obturatória. Se a obturatória não se origina também da hipogástrica, pode ir na ilíaca externa,
que ela vai estar lá originando-se da artéria epigástrica. Ou você vai para o lado contralateral e estuda e vê se a prostática irriga todo o parênquima e houve, na verdade, uma oclusão de uma prostática em virtude de ateromatose. Eu queria agradecer aqui e ficar à disposição para a discussão. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Casos super ilustrativos, parabéns aí pela aula. Vamos dar continuidade, então, com o Tiago, com a última palestra do dia antes da discussão, que é quando indicar a reembolização de próstata. Ok, então vamos para a última apresentação deste webinar e falar um bocadinho o que fazer com os doentes a seguir à embolização prostática. Eu falei como escolhê-los antes e agora perceber como é que eles ficam depois e o que é que podemos fazer com eles depois da embolização prostática. Ok, então, antes de mais, o que é expectável? O que é que é considerado realista esperar a seguir uma embolização prostática? E vocês aqui têm a variação ao longo dos meses dos sintomas, portanto o IPSS e a COL, que são os questionários validados para quantificar a resposta ao tratamento em HBP, e vocês podem ver que o que é expectável é uma melhoria, eu diria o que é realista, entre os 12 e os 15 pontos de IPSS após a embolização prostática. Portanto, o IPSS vai de 0 a 30 e nós temos uma melhoria que é à volta de 12 a 15 pontos, isto vai depender das séries, dos diferentes, e a COL, que vai de 0 a 6, o que é expectável uma melhoria à volta de 2 pontos. E, portanto, isso pode ter implicações, como eu já disse há bocadinho, em doentes que tenham logo de base sintomas muito severos. E o que é expectável em termos sexuais? É expectável que nada mude significativamente, de uma forma estatisticamente significativa. O que não quer dizer que não haja um ou outro doente que diz que fica melhor e que não haja um ou outro doente que diga que fica pior. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de estatística e há um exemplo muito giro, eu acho que já disse isso algumas vezes, que acho que é bem exemplificativo o que é a estatística. Se vocês tiverem as vossas duas mãos e tiverem uma das mãos num balde de gelo e outra mão numa lareira com fogo a arder, em média a vossa temperatura das mãos está ótima. E portanto é para vocês perceberem o que é que as médias vos dizem, ok? São importantes, mas não quer dizer que não haja o desvio padrão. E portanto é nessas alturas que vocês têm que pensar um bocadinho nos dados quando estão a olhar para eles. Relativamente à redução de volume de próstata, o que é expectável? Também é uma redução à volta de 20% do volume da próstata e um aumento de fluxo à volta de 3, 4, 5, algumas séries 7 de fluxo urinário, portanto um aumento na força do jato urinário. Portanto isto é pelo menos a nossa experiência com o maior volume de dados que nós tínhamos, nos a falar de 600 e tal doentes, o que nós temos publicado. E o que é que então é expectável, e foi isso que eu já falei, que nós podemos ter até 15% de doentes logo à partida, e quando eu falo em doentes que nunca melhoraram, estamos a falar no primeiro mês. Ao fim de 3 meses vocês têm logo uma noção se este doente melhorou ou não com a embolização prostática. E independentemente de vocês fazerem a técnica perfeita e fazerem uma embolização prostática excelente, vocês vão ter sempre doentes que não vão melhorar a seguir a embolização prostática, e nós chamamos então os non-responders, e que podem ser, dependendo das séries, com taxas variáveis, na nossa experiência à volta de 15%. E é uma coisa que eu falo sempre com os doentes em consulta antes da embolização prostática. E depois, se vocês seguirem os doentes à la longue, ao longo de 5, 6, 10 anos, vão vendo que há doentes que inicialmente responderam, mas que depois tiveram recidiva dos sintomas. Então nós chamamos os relapsers, que nos dá a tal percentagem à volta de 25 a 30% de falência clínica a médio e longo prazo. Isto são as fichas que nós temos dos doentes. Eu peço desculpa se o slide está muito confuso, para mostrar como é que nós avaliamos os doentes, o volume prostático, aqui os questionários, e vocês têm aqui um exemplo que eu chamo um doente que nunca melhorou, um non-responder. Vocês olhem aqui para o IPSS e o COL, antes da embolização prostática, isto era um doente que fazia tansulosina, finasteride, e tinha 32,6 de baseline de IPSS, vejam o tamanho da próstata, e vejam ao 1 mês e vejam aos 4 meses.
Apesar da call ter melhorado 1 ponto, e aqui até 2, estamos sempre com calls acima de 3, que é considerado o doente está insatisfeito, e estamos com IPSS que se mantiveram elevadíssimos. Portanto, isto é um doente que nós classificaríamos como um non-responder. O que é que aconteceu com isto? E vocês aqui veem exatamente o IPSS antes e após a embolização e veem que não há uma alteração significativa na qualidade de vida e nos sintomas urinários que este doente teve, e podemos ver o que é que fizemos, fizemos uma má embolização prostática, temos aqui a anatomia toda, embolizámos bem as artérias prostáticas dos 2 lados, com PVA, 200 micron, não houve assim nada de especial do procedimento. Um procedimento relativamente rápido, estes valores podem ser considerados pornográficos, se calhar para algumas pessoas, com 6 minutos de fluoroscopia e 40 minutos de procedimento, mas a verdade é que a embolização prostática foi bem feita e foi feita a testase completa e a obstrução completa das artérias prostáticas. Então o que é que nós fizemos? Acabámos por repetir a embolização prostática neste doente, uma vez que ele não tinha melhorado, e é só para vos mostrar que não melhorou à mesma. Ok? Nunca chegou a melhorar nem com a segunda embolização prostática. Este doente, reparem o tamanho da próstata, fez uma TURP e ficou impecável a seguir à TURP. Ok? Existem outras alternativas, é o que eu vos quero dizer, a embolização prostática não é panaceia. Aqui outro exemplo, um doente que tinha um IPSS de baseline e uma call de 23, e vejam como ele estava aos 6 meses, 1-0. Este doente ficou impecável, este doente estava ótimo. Aliás, nós falámos com eles, estava muito bem, logo a seguir à embolização, sem qualquer tipo de medicação prostática, pôde deixar tudo, e logo ao fim de 1 ano, ao fim de 18 meses, recidiva dos LUTs. Inicialmente melhorou, mas LUTs severos, sintomas urinários severos, recidiva sintomática aos 12 meses, e podemos ver aqui até o IPSS inicial, o IPSS após a embolização, e portanto estamos aqui a falar de um doente que nós classificaríamos como um relapser, um doente que inicialmente melhorou e depois teve recidiva. E este é o doente que, se nós repetirmos a embolização prostática, vai ficar bem a seguir. Este é um doente que se respondeu à primeira e é um doente que agora, passados quase 2 anos, acho eu, 1 ano da segunda embolização, continuou ótimo, sem qualquer tipo de medicação para a próstata. E portanto, e eu vou voltar aqui a isto que eu vos estive a dar com exemplos muito concretos, talvez sejam conceitos um bocadinho mais complexos, mas com exemplos muito concretos talvez fique mais simples de compreender. E portanto, o que é que nós sabíamos acerca das repetições da embolização prostática? Sabíamos que os resultados não eram tão bons, que a taxa de sucesso clínico a médio e longo prazo é menos boa, é inferior, e mesmo com o trabalho do grupo do Francisco, podemos ver que se vocês têm aqui a taxa de melhoria de IPSS após a primeira embolização, estamos a falar quase de 20 pontos, 19 a 18 pontos de IPSS, mas olhem para a segunda, com os mesmos doentes, a taxa de melhoria após a repetição já é muito menor. Portanto, mesmo a magnitude do efeito do tratamento na reembolização é inferior do que na primeira embolização. Portanto, há todo aqui um conjunto de coisas que nós temos que pensar. Depois outra pergunta, claro, nós como radiologistas de intervenção só queremos pensar em catéteres e fazer procedimentos e portanto a pergunta, infelizmente, eu digo isto infelizmente, a maioria dos radiologistas de intervenção, quando pensam em repetição, em repeat PE, o que vai pensar é qual é o aspecto angiográfico do repeat PE e não vai pensar será se isto é mesmo a melhor coisa para o doente ou não. E é isso que eu estou a tentar mudar a mentalidade das pessoas antes de entrarem na sala, pensar se isso é mesmo melhor ou não para os doentes. Então, mas relativamente ao como é que ela pode parecer? De acordo com a nossa experiência, em muitos dos casos, ela no fundo o que acontece é uma revascularização da artéria que nós tínhamos embolizado. Portanto, nós aqui temos o exemplo de uma artéria prostática da obturadora que tinha sido embolizada em 2016 e que passado 1 ano estava completamente aberta outra vez. Se é por causa dos usarmos PVA em vez de embosferas, se é por causa do tamanho, não sei. E do lado direito, a mesma coisa, uma prostática da obturadora embolizada em 2016, passado um ano toda aberta, outra vez, voltámos a embolizá-la. Aqui um outro exemplo, uma artéria prostática e mesmo também com o ramo do pênis que nós conseguimos embolizar, uma embolização bastante agressiva e voltámos lá 1 ano depois, nada. Portanto, todos estes ramos que nós tínhamos embolizado desapareceram completamente, mas o que é que aconteceu? Do outro lado, a artéria que nós tínhamos embolizado voltou a fechar e a artéria que nós tínhamos fechado reabriu um pouco,
mas só um pouco, faltava aqui muita glândula, e foi a artéria prostática posterolateral a revascularizar a glândula central e também os ramos penianos a revascularizar o lado contralateral. E, portanto, há toda esta circulação colateral que o Gustavo também já mostrou, de ramos da vida peniana, e que podem acontecer não só em situações de aterosclerose, como nas repeats PIs, nas repetições. Aqui, por exemplo, 4 anos após, um padrão típico de repetição, que são estes colaterais a revascularizar a próstata vindos da peniana, e como o Gustavo disse com muita razão, é preciso ter muito cuidado com estes ramos para evitar complicações de isquémia na glândula do pénis. Aqui um exemplo de um colateral, uma artéria que não estava lá na repetição e que vinha da artéria vesical superior. Portanto, às vezes também podemos ter colaterais a vir da artéria vesical superior. E, portanto, relativamente aos outcomes, isto era só por acaso, é uma coincidência gira. Neste mês nós publicámos a nossa experiência com as repetições da emulação prostática e, portanto, se quiserem, leiam. Relativamente aos padrões de revascularização, nós tivemos um padrão de revascularização bastante diferente do publicado pelo grupo do Francisco. Nós tivemos muitos doentes com basicamente as artérias nativas, as prostáticas nativas, a abrirem outra vez. Isto foi responsável por praticamente 75% dos doentes, apenas 25%, um quarto dos doentes é que teve de facto aqueles colaterais do pênis, de todos os sítios possíveis e imaginários, posterolaterais, a revascularizarem a próstata. Na experiência do Francisco, não sei se tem a ver com o tipo de imobilização feita, uma imobilização mais agressiva, houve mais incidência de revascularização por colaterais e não pelas nativas que voltaram a abrir. Aqui um exemplo que foi feito há pouco tempo, acho que fizemos ainda este mês ou mês passado, de uma artéria prostática que foi embolizada bilateralmente, à direita e à esquerda, e que foi bem embolizada em 2019. E que agora em 2020 voltou a abrir com um padrão de revascularização com artérias que não existiam antes, dos dois lados, portanto das epigástricas inferiores, das obturadoras acessórias ou aberrantes, bilateralmente. E portanto, ainda por cima do outro lado, não só tinha a obturadora aberrante e esta anatomia, como ainda tinha este ramo peniano, esta pudenda acessória, além de toda esta variante, e que nós de facto também encerramos com os coils, como o Gustavo acabou de falar antes de embolizar. E para terminar, só tentava explicar porque é que de facto, e voltando àqueles slides em que eu estava a mostrar exatamente as fichas dos doentes, os processos dos doentes, porque é que quando vocês olham para o grupo todo de doentes que repetem a embolização, os resultados não são grande coisa. Isto é a taxa de sucesso clínico ao fim de 3 anos, porque de facto vocês têm aqui 2 grupos diferentes, completamente diferentes de doentes. Tem aqueles doentes que nunca melhoraram, os que nós chamamos de non-responders, que eu mostrei o primeiro exemplo, e tem aqueles doentes que de facto melhoraram inicialmente e depois tiveram recidiva sintomática, e de facto nós isso conseguimos mostrar muito bem neste estudo, que esta taxa de sucesso não é tão boa como a primeira embolização prostática, porque de facto vocês têm aqui 2 grupos diferentes de doentes que vocês já conseguem identificar, porque vocês já conseguem ver essa resposta ao tratamento relativamente à primeira embolização, e se calhar nestes podemos evitar fazer mais coisas, enquanto nestes se calhar se justifica voltar a investir. E portanto isto são só as melhorias que mesmo assim nós observamos com a embolização prostática. E portanto é para concluir, se for uma recorrência, se for um relapser, se for um doente com recidiva sintomática, de facto pode ser uma opção válida. Se de facto o doente nunca melhorou, se calhar não vale a pena, e de facto ainda temos muito a aprender como minimizar a revascularização das artérias prostáticas. Gostava uma vez mais de agradecer a todos, foi um prazer e é um prazer participar nestas sessões com a Sobrice, agradecer também à Merit por ter pelo patrocínio e cumprimentar também os restantes palestrantes e todos os que tiveram-nos a ouvir. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Vou então convidar todo mundo para poder abrir seus microfones, todos os palestrantes abrirem seus microfones, para a gente começar a discussão. E eu vou começar aqui a discussão fazendo uma pergunta, um misto de uma pergunta que a gente teve aqui da plateia, com uma dúvida que eu tenho. Thiago, em Portugal,
vocês continuam aí na equipe de vocês continuam utilizando a angiotomografia ou eventualmente a angiorressonância para poder fazer a avaliação pré da anatomia ou não? E se vocês fizeram essa avaliação nas reembolizações, e qual que é a sua experiência e opinião sobre essa prática? Sim, nós de facto continuamos a utilizar a angiotac em todos os doentes, apesar de fazermos com BIM-CT também a todos agora durante o procedimento. Isto porquê? Porque poupa-nos o primeiro com BIM-CT, né? Vocês podem fazer com BIM-CT primeiro para mapear e depois para ter certeza que estão no sítio certo. E eu assim salto o primeiro quando BIM-CT, vou diretamente ao assunto. Eu já sei onde é que ela está, onde é que ela vem, e isso é que permite ter procedimentos com tempos de fluoro de 10 minutos, 15 minutos, com DAPs abaixo de 130 miligramas por centímetro quadrados, não é? E portanto, nós continuamos a utilizar o angiotac previamente. Eu não gosto de surpresas, gosto de saber exatamente o que é que eu vou ter. Pronto, uma questão de conforto, talvez, e de hábito. Não estou a dizer que o BIM-CT e mapear tudo intraprocedimento não seja uma opção. Acho que é muito à preferência de cada um. Acho que devemos lutar e não estou a dizer que seja impossível fazer tudo com DSA apenas e angiografia digital de superação apenas. É possível, nós crescemos assim. Se vocês estiverem com BIM-CT, acho que de facto devem usar. Relativamente às repetições, de facto o angiotac nas repetições tem pouco valor. O angiotac prévio de mapeamento nas repetições dá para ver, mas é muito mais difícil e muitas vezes acabamos por descobrir coisas durante o procedimento que não tínhamos visto no angiotac. Portanto, a correlação nas repetições não é assim tão boa. Tá certo. E você se preocupa com a radiação não, nessas situações de angiotomografia? Eu sei que você deve ter um tempo de fluoroscopia mais baixo, talvez compense. Porque no fundo se tu dividires, ou não é dividires, mas se espalhares a exposição à radiação do doente em diferentes dias do mês, do ano ou da semana, no fundo estás a minimizar bastante, e não só isso, como a forma de incidência do raio-x no doente, não é? A forma como a incidência do raio-x numa TC não tem nada a ver com o tipo de incidência do raio-x num arco em C. E portanto, de certa forma, estás não só a separar em diferentes dias, provavelmente do mês, ou mesmo de diferentes dias do ano, essa exposição à radiação, a forma como estás a administrar essa radiação é completamente diferente. Isso já está mais provado, infelizmente não é com artigo de angiotac, é com artigo de angiorressonância, está mais do que provado, pronto, só esse é o único artigo que prova, mas esse artigo mostra bastante claro que se tiveres pre-procedural imaging, se tiveres imagiologia pré-vascular pré, que isso te reduz o tempo de radiação, o tempo de fluoroscopia, o volume de contraste utilizado, portanto isso já está provado. Isso é uma lacuna do nosso grupo, devia ter sido algo que nós devíamos ter feito, já que nós implementámos o angiotac prévio, devíamos ter demonstrado que isso de facto tem implicações. Nunca o fizemos, porque quando nós começámos a fazer modulação prostática nós não tínhamos BIM-CT. Nós só tínhamos angiografia digital de subtração. E pelo menos para mim, na altura, quando nós estávamos a aprender o que era uma artéria prostática, estávamos tão à nora, tão baralhados, não sabíamos onde é que havíamos de ir, nem sabíamos qual era o aspecto das artérias, que era quase criminoso não utilizar qualquer forma de nos orientarmos, tentar perceber para onde é que queríamos ir. E, portanto, depois tornou-se tão óbvio que precisávamos, que era quase, não era ético não fazer. Hoje em dia, com o BIM-CT já nos poderíamos dar esse, ou com a experiência toda que já temos e com o know-how que já ganhamos e a boa vontade, já poderíamos prescindir do angiotac, mas naquela altura não. Certo, excelente. Só em relação à radiação, que é importante eu acho falar, obviamente a gente tem que se preocupar com a radiação que o paciente recebe, mas muito mais é com a nossa. Né? Então, a angiotac, angiotomo, angiorressonância, teria esse fator de, mesmo que você exponha o paciente, a ideia é diminuir o tempo de fluoroscopia e a dose que a gente recebe. O paciente, geralmente, já é um paciente mais idoso, uma tomo a mais ou a menos, não vai influenciar tanto. Porém, a gente que está ali todo dia levando radiação, aí sim, seria uma forma de poupar, de acelerar o procedimento e diminuir a nossa radiação. Tá certo. Obrigado aí pelas opiniões. Continuar aqui,
Se vocês tiverem alguma questão entre vocês, fique à vontade também. Eu vou seguir com algumas que eu formulei e algumas que o pessoal está escrevendo. Eu Pode falar. eu queria levantar um ponto aqui para ouvir a opinião do Tiago, é que os casos de reembolização que a gente fez aqui, realmente você começa a encontrar algumas artérias adicionais que não tinha antes, irrigando a próstata. E algumas delas são artérias mais difíceis, artérias mais tortuosas, como se fosse realmente uma angiogênese ou algo nesse sentido. E aí eu vinha pensando, será que a gente tem que lutar para a gente embolizar cada vez mais agressivamente e definitivamente, acreditando que aquilo vai prolongar o resultado, ou não seria o oposto? A gente, de repente, partir para usar algo temporário, só para causar uma isquemia, mas recanalizar aquele vaso e a gente poder voltar naquele vaso quantas vezes fossem necessárias. Eu queria ouvir a opinião, se minha ideia hoje seria essa, de inverter o raciocínio e a gente fazer uma embolização temporária para preservar a artéria e poder voltar quantas vezes forem necessárias. Queria ouvir se o Tiago já pensou sobre isso. Eu peço desculpa, mas eu perdi a ligação à internet. A minha mulher é que controla a internet cá em casa e acho que ela está-me a dizer que é hora de ir para a cama. Não, estou brincando. Eu não ouvi a pergunta mesmo, eu perdi a internet. A pergunta é a seguinte: quando a gente vai reembolizando as próstatas, vão surgindo novos vasos, nem sempre simples de cateterizar, de botar o microcatéter. Talvez na terceira, quarta embolização isso só vai piorando, né? Cada vez mais difícil. Eu tenho pensado ultimamente que eu acho que a gente deve inverter o raciocínio de não tentar embolizar agressivamente e nem usar um agente definitivo, mas talvez fazer algo temporário que a gente preserve a artéria e fique podendo voltar lá quantas vezes forem necessárias e já conhecendo a anatomia. Queria ver se você já pensou. Gustavo, eu escrevi isso no JVIR, acho que foi o ano passado, ou o que é que foi, exatamente isso que tu estás a dizer. Penso exatamente isso e é um artigo, olha, foi um comentário sobre os padrões angiográficos das repeat PAEs que o grupo do Francisco escreveu. E de facto é exatamente a considerar isso mesmo, a pensar, será que nós ao sermos tão agressivos em embolizar estas artérias estamos só a tornar a nossa vida mais miserável para quando lá temos que voltar portanto levanta exatamente essa questão, porque essa revascularização vai acontecer de certeza e portanto a questão é saber se vai acontecer pela artéria que tu embolizaste da primeira vez, ou se vais ter que andar à volta do pénis ou à volta das vesicais ou nas epigástricas. Esta das epigástricas foi a primeira vez que eu vi, eu trouxe-a para aqui porque achei piada, né? Nunca tinha visto assim de epigástricas no repeat PA e apanhei para aí há 2 ou 3 semanas, portanto partilho completamente essa tua opinião. Acho que de facto, mas isto é subjetivo, eu nunca provei isso, acho que o PVA é mais permissivo com a revascularização do que as embosferas, mas isso não está provado, nunca fiz uma análise prospectiva e mesmo retrospectiva seria muito difícil de fazer no grau de revascularização PVA versus embosferas, não sei. Mas a ideia inicial com que nós ficamos é que o PVA seria um bocadinho mais permissivo relativamente à revascularização. Não sei a vossa experiência também. Bem, vamos. Gustavo, quer fazer algum comentário? Não. Não, eu queria só fazer um comentário, Lucas, que é o seguinte. Eu acho que talvez, e eu acho que o Thiago foi nessa linha na apresentação dele, talvez diferenciar o que você pretende com o Repeat PA. Porque, como ele demonstrou muito bem nesse artigo que ele acabou de publicar do grupo dele, se você pegar aquele paciente que é refratário ao tratamento, não adianta você ficar repetindo a embolização. Então, acho que o primeiro ponto talvez seja filtrar esses doentes, localizar quem são esses doentes, para que a gente não fique repetindo, sofrendo à toa sem ter uma perspectiva. Mas talvez aí se encaixe o conceito de repetir a embolização naqueles doentes que realmente respondem ao tratamento. E aí, assim, com qual grau de frequência, né? O Thiago apresentou um paciente com 18 meses já pós-embolização que recidivou, ou que chegou com um PCS muito próximo do que ele tinha antes da primeira embolização. Mas tem pacientes que acabam ficando um pouco mais, que resistem mais.
3 anos, às vezes, 3 anos e meio, 4 anos, às vezes, e que talvez esses podem serem reembolizados novamente. Então, talvez o equilíbrio aí seja como fazer com que a gente perdure mais o tratamento a longo prazo, mantendo as artérias abertas para um segundo procedimento, caso ele seja um paciente elegível, né? Certo. Bem, aqui em relação, continuando as perguntas, surgiram várias perguntas a respeito disso, eu não sei se é a hora da gente comentar, mas é a questão do urologista, a dificuldade de indicação, como convencer, como é visto isso, né? Qual que é a opinião de cada um e a experiência. Eu entendo que a melhor maneira de você convencer o urologista é quando ele tem um caso que ele não consegue tratar. Então, aqui vão algumas situações que rotineiramente aparecem aí no sistema. Por exemplo, paciente infartou, teve que colocar stent na coronária, o duplamente antiagregado faz uma retenção urinária aguda. Ele não consegue levar esse doente para o centro cirúrgico para desobstruir e tirar a sonda do doente. Esse paciente, se você fizer uma embolização e ele não tiver, e os sintomas da retenção for relacionado à próstata, não à bexiga, esse paciente você vai conseguir tirar a sonda dele e tratar os sintomas de HPB, né? Teve um doente, foi emblemático, assim, que eu lembro, que estava na UTI há 22 dias, era um doente médico, cardiopata, DPOC, entrou por uma questão de uma infecção urinária, houve uma retenção, passaram a sonda, o cara tinha hematúria e retenção. 22 dias na UTI, o médico, o uro não queria mexer no doente, não faço nada, tenta a embolização. Embolizou, dia seguinte, paciente sem sangue, 2 dias depois, sem sonda, no quarto. Sem sonda foi sem querer, porque na verdade ele sentiu incômodo, tiraram a sonda dele, não era a hora ainda, mas ele acabou urinando sem sonda e ficando. Então, eu acho que aí o Thiago e o Gustavo podem ilustrar com outros casos, mas a melhor situação, o melhor approach é quando você tem um doente difícil para eles que você consegue dar a solução. Aí você ganha ele e depois tenta encaixar em outras indicações, como downstaging, etc. Eu concordo plenamente. Acho que teve uma pergunta, eu vi um comentário agora de Adalberto, um abraço para Adalberto, perguntando se pode considerar a embolização prostática como tratamento padrão ouro da atualidade. Não, né? A gente não, comparado à RTU, à prostatectomia, a gente perde em todos os parâmetros urodinâmicos. Né? Então, realmente, a gente entra para esses casos em que o paciente não aceita a cirurgia ou para convencer o urologista, são casos desfavoráveis a ele. Então, são essas situações que o Joaquim falou mesmo. Outra coisa, pacientes oncológicos. Então, a gente tem embolizado muitos pacientes oncológicos que têm uma expectativa de vida aí de 3, 4, 5 anos, que não precisa fazer um RTU, você pode fazer algo menos agressivo e resolver o problema dele. E, por último, um bom approach, que eu sempre falo, é o downstage. Então, o próprio urologista ele prefere fazer um RTU a fazer uma prostatectomia transvesical. Então, você pega esse paciente com a próstata acima de 80, 90 gramas, você emboliza, reduz o volume dessa próstata para abaixo de 80 e possibilita ele fazer RTU ao invés de fazer a PTV. Ele fica super satisfeito e todos saem ganhando, e principalmente o paciente. Então, eu vejo a embolização nesses contextos. Thiago, como é com você em Portugal? Nós, por acaso, tivemos uma sessão, não sei se viram no SIR, sobre exatamente isto. E vocês, no fundo, têm as duas opções, não é? Tem o precisamos de urologistas e o não precisamos de urologistas, e estão nos 2 ringues do boxe, cada um do seu lado, pró-cons. Eu vou ser sincero, se vocês vão estar sentados à espera que os urologistas vos enviem os doentes, vão apanhar com os chassos velhos, com esses tais que ninguém quer fazer, e que são os doentes que têm maior probabilidade de não responder. Eu tenho uma atitude mais agressiva, mas ao mesmo tempo mais responsável. Nós temos que aprender a saber lidar com estes doentes,
não só na sala de angiografia, como antes e como fora. Se nós queremos ser uma especialidade e queremos ser médicos e tratar estes doentes, temos que saber abordá-los. Não é só fazer o procedimento, é saber lidar com eles antes do procedimento e depois do procedimento. Se há alguma coisa que o professor Pisco e saudades à sua obra e ao seu trabalho nos deixou e nos ensinou, foi exatamente isso. O professor Pisco passava 90% do tempo dele a lidar com doentes em consulta. Okay? Sejam doentes de miomas, sejam doentes com pé diabético, sejam doentes com próstata, seja o que for. E portanto, nessa perspectiva, o que é que eu posso dar como conselho? Não sermos, em Portugal temos uma expressão que é ser choninhas, eu não sei se vocês têm isso aí no Brasil, que é assim ser tímido, estar sempre assim no canto da sala, à espera que os outros venham brincar connosco, que nos passem a bola. Não, nós temos que ser, temos que também pôr a bola a mexer, não é? E temos que ser nós também a pôr o jogo a correr. Como fazer isso de uma forma que seja ética e deontologicamente correta e que não vos arranje problemas legais? Arranjar um urologista, basta um urologista, geralmente um mais sénior, que já não quer operar tanto, mas que vos ajude para fazer o bailout. Vocês uma ou outra vez vão precisar de um bailout, vão ter aquele doente que não respondeu, aquele doente que ficou chateado, e mais uma vez, vocês têm que responder ao doente, vocês não têm que responder aos urologistas, vocês têm que responder aos doentes. Vocês têm que se preocupar e dar a cara é com os doentes, não é com os urologistas. Estou-me nas tintas o que é que os urologistas acham de mim ou deixam de achar. Desde que os doentes estejam contentes e eu dê uma resposta completa aos doentes, o resto é a conversa. Claro que precisamos trabalhar a equipa, tal como eles também precisam de nós. Quando eles fazem uma nefrectomia parcial e o doente tem um pseudoneurisma e precisa de ser embolizado, eles precisam de nós. Quando eles têm esse tal doente que não conseguem fazer nada, eles precisam de nós. Todos nós, em medicina, para trabalharmos bem, precisamos uns dos outros. Agora, esta relação de dependência é muito delicada, é muito difícil de lidar com ela. O meu conselho é tentar encontrar o tal urologista amigo. Eu já tenho pelo menos 2 ou 3 só na região de Lisboa, tenho mais uns quantos fora, que eu se precisar diga, pá, olha, preciso que me operes este doente, ele opera-me esse doente no dia a seguir. Vocês forem, por exemplo, aos Estados Unidos, ainda têm isso melhor, que é clínicas inteiras, em que, imaginem, clínicas de próstata, em que contratam urologistas, radiologistas, isto também para dar uma resposta a uma pergunta que alguém tinha feito no chat, como implementar isto. Isto é muito fácil de implementar, é vocês dizerem que estão a alargar o leque de opções terapêuticas aos doentes com HBP. Como o Gustavo esteve a dizer, estes doentes podem ser utilizados como técnicas complementares. Ou o doente começa com uma embolização, daqui a 5 anos faz uma TURP, e portanto é mais uma arma terapêutica. Foi assim, por exemplo, que o Harry Isaacson nos Estados Unidos conseguiu convencer os urologistas. Os urologistas tiveram mais doentes após começar o programa de embolização prostática, porque alargaram o leque de opções terapêuticas aos seus doentes, principalmente com uma nova opção terapêutica, que é chique, que toda a gente quer experimentar e que está na moda. Portanto, se vocês têm que apanhar um urologista inteligente, que seja capaz de ver isto, não só alargar o leque de doentes que podem ter com mais uma opção terapêutica, mas também depois com a parte científica, publicações, que muitos deles também, por exemplo, o grupo da Suíça, o Dominic Apto, o que ele fez basicamente foi o RCT que eles fizeram de lá, foi de iniciativa do urologista. Foi um urologista que quis fazer aquilo, nem sequer foi um radiologista de intervenção. O RCT que veio de Espanha, eu estive lá com eles quando começámos o RCT, também é de iniciativa de urologistas. Portanto, também há muitos bons urologistas por aí. É saber encontrá-los. Excelente comentário, assim. É uma postura que a sociedade tem tomado ultimamente, é tentado incentivar ao intervencionista a ter essa posição, essa postura de maior responsabilidade com o paciente, não somente aquele que faz o procedimento e esquece o paciente, não trata ele clinicamente. Então, acho que essa postura demonstrada sua é excelente para os intervencionistas daqui. E é uma postura que algumas pessoas já têm quanto a outras doenças, principalmente mioma. Embolização de mioma é muito frequente você já tomar a frente do tratamento do cuidado clínico e ter ginecologistas parceiros, mais ou menos como você sugeriu para a embolização prostática. Vamos lá, continuando aqui. Só uma pergunta. Vasodilatador, sim ou não? Para os 3. Usa ou não Às usa? vezes. Uso.
Uso. Tenho usado muito. Eu de rotina não uso, eu só uso numa situação bem específica, quando você tem uma artéria muito pequenininha, já desde o tronco, e você não consegue avançar até a região onde você tem segurança para embolizar. Aí eu uso como tentar abrir um pouquinho o vaso para eu navegar o microcateter para frente. Não como muita gente advoga, que é fazer dilatação dos vasos intraparenquimatosos para que caiba mais agente embolizante dentro. Eu uso também de rotina, mas lá está, é como o Joaquim disse na apresentação, não há evidência nenhuma, ainda não provámos nada sobre isso. Pronto, acho que sinceramente provavelmente não faz diferença nenhuma. É como passar numa escada, passas por baixo da escada, passas ao lado, sentas-te numa mesa com 13 pessoas ou não. Quer dizer, se sentares que a mesa já tiver 13, fica 14, não há problema, não é? Agora vais sentar numa mesa com 12 ou não. Pronto, é daquelas coisas. Acho que temos que manter algum bocadinho de voodoo no que fazemos, senão não tem piada, não é? Gustavo, você mostrou um caso de uma anastomose para pudenda micro e macro. Isso. Você mostrou. Identificando a anastomose micro, vendo que existe uma comunicação, você se preocupa em buscar a pudenda para saber se o suprimento vai passar naquele procedimento, ela está presente por ali? Então, antes de fazer o microcateterismo, eu já estudei a hipogástrica e já vi a pudenda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente entra com o microcateter na prostática, eu sempre faço uma injeção com força, uma injeção forçada. E aí sim é que a gente vê muita anastomose. Muitas vezes você repete a injeção com menos força e a pudenda nem aparece. Então, quando é uma microanastomose, eu já vi que a pudenda está boa ali pela injeção na hipogástrica, eu não me preocupo com ela. Eu continuo embolizando. Eu tenho usado de rotina agora esfera 300 a 500, não uso menor. Se for PVA, não, eu uso 150 a 250. E não me preocupo com essas anastomoses micro, não. Uhum. E vocês, Thiago e Joaquim? Oi, pode. Não, eu queria complementar que eu vi uma pergunta do Gilberto se usaria mola livre ou controlada. O que é que eu faço na prática? Se eu precisar fechar uma retal, cada vez eu tenho fechado menos artéria retal média, eu geralmente uso largagem livre. Então, uma Vortex 18, uma ILAU da PUC, você libera lá. Quando é uma pudenda acessória como aquela que eu mostrei, eu não aconselho, até já usei, mas não aconselho usar mola de largagem livre. Porque você injeta ela e ela pode ir distal e praticamente chegar no bulbo cavernoso ou até passar da anastomose com a pudenda interna propriamente dita, né? Uma comunicação da pudenda interna. Então, isso pode ser um quadro grave, um quadro de levar à impotência realmente. Então, eu aconselharia para a pudenda, como eu falei, a artéria que eu respeito, eu uso hoje mola controlada. Lucas, eu posso fazer uma pergunta para o Thiago? Pode, claro. Na verdade, são 3 perguntas, na verdade. Thiago, eu queria ouvir de você 3 coisas, assim. Qual a sua impressão da utilização do microcatéter com balão oclusor? Se vai ter aplicabilidade, se realmente vai melhor, se você acha que pode mudar o efeito da embolização, maximizar o efeito da embolização? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é qual é a sua impressão em relação às próstatas grandes, mais especificamente as próstatas gigantes, acima de 150 a 200 gramas, se você acha que, por ser uma próstata grande, e às vezes até muito vascularizada, ou até ter circulação parasitária, se você acha que a recidiva desses doentes são mais precoces, com um ano e pouco, esses doentes já passam a ter sintoma no nível que eles tinham anteriormente, precisa de outro procedimento. E a última pergunta é em relação ao lobo mediano. A gente não tem muito como evitar o lobo mediano. O lobo mediano está presente aí em torno de 30, 40, às vezes 50% dos pacientes com HPB. E a gente já tem uma ideia de que, pelo menos tem artigo publicado nesse tema, comparando cortes, mostrando que o tamanho do lobo mediano também não tem muita influência em relação a não resolver ou ao resolver, ainda que ele seja vascularizado. O que está mais associado a não resolver após a embolização é como você demonstrou, é quando você tem um lobo mediano que faz um pedículo e faz um sistema de válvula em cima da uretra prostática. E a pergunta é, a gente tem como
predizer isso no exame de ressonância, por exemplo, de ultrassom, um lobo mediano que pode evoluir com esse sistema de válvula, e se tiver o sistema de válvula, a gente não poderia, de repente, fazer uma uretrocisto e destacar esse lobo mediano? Começando com o lobo médio, sim, tu por ressonância podes facilmente ver isso. A ecografia também, mas é operador dependente, ficas dependente disso, mas com ressonância vês isso lindamente. O artigo do JVIR que provou isso é exatamente com ressonância. Outra forma muito boa de ver isso é com cistoscopia, com retrocistoscopia. Tu na retrocistoscopia, tu não és tu, porque não és tu que a fazes, o urologista que a fizer tem logo essa percepção. Eles têm muito bem a percepção do crescimento de lobos médios para dentro da uretra, na uretra prostática, e tem muito bem essa noção do fenómeno de válvula, que é um fenómeno dinâmico, que tu vês lindamente na cistoscopia. Portanto, se me perguntasse a melhor forma de ver, é por retrocistoscopia, sem dúvida, em que tu consegues ver se a bola cai em cima ou não do colo vesical. Se tu tiveres esse tipo de anatomia, eu diria que é de evitar. As boas notícias é que esses doentes são relativamente raros. Doentes com esse subtipo específico de lobo médio não são assim tão frequentes. Havia até uma pergunta aí no chat, que era exatamente um doente com uma próstata 38, lá está, uma próstata pequena, mas só com esse lobo médio. Se calhar esse doente é melhor não é? Se tiver um lobo médio com um fenómeno de válvula, uma próstata pequena, basicamente é uma próstata que já lhe está a dar muitos sintomas, só à custa daquele bocadinho de tecido prostático que está ali, e para isso mais vale se calhar ir lá e facilmente por RTUP tirar aquele bocadinho e está o problema resolvido. E estamos se calhar a complicar uma coisa que não é muito complicada, não é preciso a embolização prostática nesse doente, ele facilmente faz uma RTUP, tira aquele bocado de próstata e tem o problema resolvido. E portanto porque esses tipos de lobos dão frequentemente muitos sintomas e podem aparecer em doentes com próstatas relativamente pequenas. E portanto eu cada vez mais penso em evitar esses doentes. As outras perguntas, próstatas muito grandes, não, o que há evidência de facto é próstatas mais pequenas terem piores resultados, de 40 para baixo. A partir do momento que estás de 40 para cima, a taxa de sucesso clínico e a taxa de recidiva que temos visto não é significativamente diferente de uma próstata com 100 ou uma próstata com 80 ou uma próstata com 60. Não tenho números suficientes de doentes com próstatas 300 para poder falar relativamente a esse tipo de doentes. Temos alguns, mas não são muitos. E havia mais uma pergunta que eu agora... A questão do microcatéter com balão oclusor, você acha... E também há uma pergunta no chat, se calhar eu devolvi-te a pergunta depois de responder-te, quais são os micros de preferência que vocês usam? Isto é uma pergunta que aparece sempre e toda a gente gosta de ver respondida. Eu respondo já com o meu, o nosso grupo micro de escolha portanto é o Maestro, ou o Perseu. O Perseu são ambos da Merit, o Maestro é o 2.4, o Perseu é o 2.0, com a curva angulada, com a forma Swan Neck, curva pré-formada angulada, e portanto estes são os nossos micros de primeira linha. O catéter com oclusivo de facto demonstrou permitir uma embolização mais segura, reduzindo a taxa de complicações por embolização fora de alvo. Portanto, permite uma embolização mais segura, sem dúvida. Agora, estamos a falar de um procedimento que é bastante seguro. Estamos a falar de complicações menor, geralmente autolimitadas, um bocadinho de retorragias, umas pequenas manchas no pênis que depois desaparecem passadas 3 ou 4 semanas, uma hematúria. Estamos a falar de pequenas complicações, ou que não são bem complicações, são efeitos associados ao tratamento e que são minimizados com o catéter anti-refluxo, sem dúvida. Agora, se isso tem impacto ou não que justifique a implementação destes catéteres, já é muito à escolha de cada um. Eu acho que aquilo pode vir a ter muito interesse se nós avançarmos com o tratamento do cancro, com radioembolização, com quimioembolização da próstata, em que aí utilizando formas terapêuticas mais agressivas, em que temos mesmo que minimizar qualquer tipo de embolização fora de alvo, aí poderá ser útil. Neste contexto, como a técnica standard é muito segura, o benefício não é espetacular, é algum, não é espetacular. E portanto vou-vos com a questão: qual é o vosso micro de preferência?
Ô, Thiago, só complementando, então, o catéter com o balão oclusor, na verdade, ele serviria muito mais para evitar o refluxo e os efeitos adversos da embolização, que quando você domina a anatomia, isso é bem minimizado, mas não no sentido de tentar otimizar a embolização, ou seja, conseguir injetar mais agente embolizante no sentido de impregnar o tecido. Foi isso que nós provámos no estudo. Portanto, a nossa ideia é que iríamos conseguir utilizar mais volume de embólico, que íamos conseguir ter uma embolização mais eficaz, porque o catéter com balão funciona, ou o microcatéter com balão funciona de duas formas. Uma delas é evitar o refluxo. A outra é abrir todas as anastomoses da próstata e reverter o fluxo nas anastomoses da próstata. Ou seja, em vez do sangue e da próstata para o pênis, vocês reverterem o fluxo e o sangue passar do pênis para a próstata. Isso vê-se muito bem, eu tenho alguns vídeos sobre isso, e que vocês conseguem mesmo inverter o fluxo nas anastomoses. E, portanto, eu penso que esse aumento da segurança, do perfil de segurança da emulação prostática, não se deve tanto à minimização do refluxo, porque acho que, apesar de tudo, nós fazemos a coisa minimamente bem e não temos assim tanto refluxo. Deve-se muito à inversão do sentido de fluxo nas anastomoses, e, portanto, vocês conseguem ter menos partículas a passar da próstata para o pênis ou para o reto através das anastomoses, porque há uma inversão do fluxo. Agora, essa inversão e essa criação de pressão negativa dentro da próstata, em teoria, deveria nos deixar dar mais embolizante, injetar mais agente embolizante, ter uma embolização mais agressiva e com isso ter melhores resultados. Isso nós não conseguimos provar. Conseguimos provar que era mais seguro, não conseguimos provar que era melhor. Em relação ao catéter, eu também gosto do Maestro, uso o Maestro, da Merit. Outras duas opções que uso também é o Prograde e o Excelsior 1018. E Gustavo? O meu é similar, Maestro 2.1 é o que nós temos aqui no Brasil por enquanto. O Maestro 2.1 Suanec, eu sempre uso ele com o angulado. Excelsior 1018 e o Headway. O Headway também é uma grande opção. O Headway 18. São os três que eu utilizo. Eu compartilho essas opções e eu chamo atenção para o Headway, que ele é um pouco mais comprido. Para acesso radial, ele pode ser um diferencial. Ele tem 6 centímetros a mais. A gente tem aqui várias perguntas do Denis, ele mandou no chat, ele mandou aqui sobre o lobo mediano, a gente já comentou, vocês já comentaram. Ele pergunta sobre uma situação de um paciente, um PIRADS 4 na ressonância e uma biópsia negativa, se você poderia fazer a embolização ou não. Um paciente com PIRADS 2, com PSA aumentado, se você precisaria fazer biópsia nesse paciente ou não. E se um paciente com biópsia negativa e sem ressonância, você precisa fazer uma ressonância. São várias perguntas em relação ao achado de imagem e a necessidade ou não de biópsia. Eu vou deixar livre para vocês comentarem. Eu deixo para os radiologistas. Aí, você botou 3 situações, Lucas. Eu confesso que eu não decorei as situações. Uma situação é um PIRADS 4, em que foi biopsiado, só que a biópsia veio negativa. Ele não disse se a biópsia foi confusão, como é que foi, mas se a biópsia foi negativa. Se faria embolização ou não. Para tratar os sintomas obstrutivos da hiperplasia, sim. Né? Não vai, se o PIRADS foi 4 e a biópsia foi negativa, você vai acompanhar esse paciente. Não vai fazer outra coisa. Você pode fazer embolização para tratar os sintomas obstrutivos. Deixar claro, obviamente, que a gente está embolizando a HPB, né? Ninguém não está embolizando câncer, não está embolizando eventual malignidade no caso. Aqui eu tenho 2 realidades bem distintas. Pacientes do SUS, eu não consigo fazer ressonância muito claramente. Faço muito mais biópsia. É muito mais fácil eu conseguir uma biópsia. Paciente do privado, sim, você pode fazer ressonância. Mas o que tem que ficar claro é isso, é dissociar a doença benigna da maligna, né? E você vai ver que a embolização não vai entrar assim, se deu diagnóstico maligna, em alguns casos, como a gente fez nesse curso agora, um Gleason 6, paciente bem idoso, você pode também para desobstruir ele, não para tratar o câncer. Né? Mas eu acho que são coisas bem distintas que tem que ficar claras. O outro era um paciente com PSA aumentado, não especificou quanto, com PIRADS 2, se biopsiaria ou não.
não sei se o Tiago quer falar, se o PSA não for compatível com o volume, tendo a biopsiar. Ou repetir a ressonância precocemente, né? Ou repetir o PSA. Depende, né? Outra coisa que o que a gente tem observado aqui é que a embolização não atrapalha a avaliação do PIRADS, né? Eu queria ouvir a opinião dos outros aí, mas você pode, por exemplo, paciente com PIRADS 2 ou 3, você vai acompanhar por ressonância, você fazer a embolização e continuar acompanhando por ressonância. Como é que vocês têm visto o comportamento do PIRADS em relação à embolização? Vai depender muito da localização da lesão index. Portanto, se tiveres a lesão index na zona transicional, com a necrose toda que tu tens na zona transicional pós-embolização, ela pode até desaparecer. Portanto, às vezes tem lesões PIRADS 4, nós já temos visto desaparecer. Por isso, até quando eu vejo essas lesões, e que são frequentemente as que são negativas na biópsia, eu nunca digo aos doentes, isso que disseste, Gustavo, concordo 300%, e é isso que tem que se explicar, e mais uma vez, quando se aconselha a embolização a um doente, tem tudo a ver com as expectativas do doente. O que é que o doente está à espera de ter com a embolização prostática? Está à espera de curar um cancro? Está à espera de tratar o PSA ou está à espera de tratar os sintomas urinários? O que é que a pessoa quer com a embolização prostática? E é perceber isso. E se isso estiver claro, depois depende da vossa confiança na ressonância. Eu tendo a confiar muito mais na ressonância, a minha formação de base é radiologia, e portanto tendo muito mais a confiar numa ressonância do que numa biópsia prostática. Okay? A biópsia prostática é feita em sextantes, é feita às cegas, a ressonância vê lesões clinicamente significativas. A ressonância é muito melhor, porque não só nos diz se a pessoa tem cancro ou não, como nos diz se esse cancro vai ser clinicamente significativo. O que é que uma pessoa faz com um Gleason 3+3 em 2 cilindros? Fica a nora, que é um cancro que não interessa nem ao menino Jesus, que nunca vai matar aquela pessoa, e a pessoa de repente ficou com um peso em cima dos ombros, que foi-lhe diagnosticado um cancro da próstata. E portanto, eu até nem percebo como é que a medicina evoluiu neste sentido das biópsias às cegas da próstata. Acho que dentro de talvez 10 anos, talvez nem tanto, talvez dentro de 5 anos, a ressonância será mandatória nestes doentes todos e ninguém fará biópsias antes sequer de fazer uma ressonância, desde que feitas com qualidade, porque de facto a ressonância é muito mais valiosa do que uma biópsia. Porque a ressonância, se for bem feita e com segurança, não só vos diz se tem cancro ou não, mas mais, diz se esse cancro é relevante ou não. A ressonância pode não ver um Gleason 3+3, mas um Gleason 3+3 é uma coisa que ninguém quer ver. Ninguém quer ver, ninguém quer diagnosticar um Gleason 3+3 porque ninguém sabe o que fazer com esse doente. E portanto, a ressonância, se for um 4+3 já vos vai ver, e se for um 3+4 com a certeza que também. E portanto, eu aí sou muito mais pró-ressonância, porque confio nas ressonâncias que nós temos e portanto tem muito a ver com o PSA. Só para dizer mais uma coisa também para provocar e aumentar a confusão, a maioria dos urologistas que operam doente por HBP ou hiperplasia benigna da próstata nunca pede sequer um PSA, ok? Estão-se completamente nas tintas para o PSA. Não querem saber, para que é que eu vou procurar o PSA? Estou a tratar os sintomas obstrutivos deste doente, estou a tratar os sintomas urinários, eu não estou a tratar cancro. Estou a tratar os sintomas obstrutivos deste doente, portanto eu não preciso do PSA. Porquê é que nós temos o PSA? Porque isto não é uma técnica considerada investigacional, na maioria dos centros, e portanto deve ser feita como deve ser para os doentes com diagnósticos certos. Só por causa disso. Porque para não andarmos depois a embolizar doentes com 400 PSA e que afinal tinham um tumor do tamanho das casas e que ninguém apanhou porque não fez o toque retal no PSA. Uma questão de proteção de nós próprios. Tiago, só uma dúvida aí que eu fiquei quando você falou. Quando você disse que a lesão desaparece, entre aspas, depois da embolização na ressonância, você quer dizer que a embolização é um fator confundidor para avaliar a lesão ou a lesão sofreu o efeito da embolização e por isso desapareceu? Tu tens o artigo também do grupo austríaco, e nós não temos tanta experiência como eles, acho que é austríaco ou suíço, eu faço confusão, aquele do Lucas Eschelhammer com o Dominic Abt, que eles fizeram exatamente isso, está muito bem feito, o artigo do JVIR, e que eles avaliaram a ressonância antes das prostatectomias radicais. E a verdade é que algumas dessas lesões em ressonância desaparecem, mas depois na histologia ainda lá estão. E portanto, mas isso mais uma vez não é nenhuma novidade. Se vocês fizerem braquiterapia, se vocês fizerem hormonoterapia e se vocês fizerem ressonância
após qualquer tipo de tratamento para a próstata, para o cancro, vocês ficam completamente baralhados. É dificílimo avaliar uma próstata por ressonância pós-terapêutica. Seja uma baraque, seja uma hormonoterapia, os tumores ficam muito menos evidentes, a restrição à difusão é muito mais subtil, é muito mais difícil de avaliar a extensão dos tumores, principalmente quando são difusos, e portanto toda esta avaliação a seguir à embolização talvez não seja tão difícil, mas também é óbvio que a embolização também vai mascarar o aspecto de ressonância de muitas destas lesões, principalmente se forem na zona transicional, que nós de facto conseguimos atingir de forma eficaz. A próstata periférica é uma zona que nós, pela artéria, temos muita dificuldade em necrosar de forma eficiente. Pelo avançar da hora, eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais de cada um. Já são 10 para as 9. Vamos lá, Gustavo. Gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Aproveitar os últimos minutos. Eu gostaria de agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição aí, o que a gente puder ajudar. Estamos todos aprendendo juntos, com cursos, realizando casos, através de chat, de WhatsApp, onde a gente discute casos quase que diariamente. Então, eu estou sempre à disposição aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e especialmente com o Tiago, que a gente se encontra menos e esse ano, então, nem se fala, né? Um abraço forte, Tiago. Joaquim? Da mesma forma, Lucas, eu gostaria, na verdade, só de agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão legal que a gente viveu durante muito tempo, gosta, com uma das maiores experiências do mundo, que é o Tiago. Ele nos deu a honra de estar aqui presente. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença dele, a Merit pelo apoio no webinar solidário e a Sobrice pela iniciativa. E que essa oportunidade se repita mais vezes, não só com esse tema, mas que com outros temas que interessem a radiologia intervencionista brasileira e mundial. Abraço, Tiago. Obrigado. Obrigado a todos. Eu ainda não estou de pijama, mas está quase, vou já para a cama. E pronto, sempre precisarem de mim, já sabem, vocês são os amigos e portanto, agora fica mais fácil, a distância transatlântica ficou mais curta. É só ligar o computador e ele estar a funcionar. Parabéns à Sobrice, a sério, parabéns às pessoas que têm feito um trabalho fantástico. Parabéns e agradecer à Merit também este webinar, e sempre precisarem de mim, já sabem, estejam à vontade. Um abraço. Obrigado, Thiago. Bem, eu agradeço também a todos a presença, aos palestrantes Joaquim, Gustavo e Thiago, a Merit pelo apoio desse webinar, a todos os patrocinadores dos webinars anteriores, aos nossos associados que colaboram, tá? E eu passei aí, infelizmente tive um problema no começo da apresentação, perdi a conexão, não consegui passar, mas a gente tem mais diversos webinars programados para as próximas semanas. Semana que vem, malformações vasculares. Na semana seguinte, micro-ondas em metástase coloretal hepática. Então, agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado.